Como utilizar a nossa história para impactar vidas, atrair clientes e assim gerar muitas transformações. A nossa história é o ponto mais importante na vida de um terapeuta, porque afinal de contas, geralmente a gente vai para essa área terapêutica por causa da nossa história. Ou é por um momento de estresse muito grande, ou foi por uma infância muito difícil que você viveu. Então a nossa história, ela precisa contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, Diogo, olha, mas eu entrei nisso é porque eu gosto e eu não tenho uma história difícil assim. Todos nós sabemos as dificuldades que nós passamos. E a gente vai contar não só as dificuldades, mas as vitórias, as conquistas. Então, para a gente contar a nossa história, não adianta você contar de qualquer jeito. Você tem que contar a sua história de uma forma técnica. E a técnica para contar uma história é a técnica chamada storytelling. Storytelling. Então eu vou te dar um exemplo do que é storytelling. Quando você tem um filme, por exemplo, Star Wars, o que vai acontecer no Star Wars? Guerra nas Estrelas. Você sabe que tem os Jedi, você sabe que tem o pessoal ali que é mal, né? Que tem o Darth Vader e tem o mal, e o bem vai lutar contra o mal e o bem vai sobreviver. Todo filme de Guerra nas Estrelas é assim. O bem luta contra o mal e o bem vai sobreviver. Por que a gente assiste o filme até o final? Sabendo que o bem vai sobreviver. Porque inconscientemente a gente tem a percepção de que aquele bonzinho vai se dar mal. E a gente fica com medo dele se dar mal. E a gente acha que ele vai cair. Só que chega lá no final, ele luta, e quando ele está lá no fundo do poço, ele consegue uma arma, ou ele encontra com um mentor, ou ele consegue um recurso que ele tira não sei de onde, vem aquela força e tum! Ele vai lá e derrota o mal. Isso é um storytelling. O que é o storytelling? É a técnica de contar histórias. E como é que funciona basicamente o storytelling? No storytelling, você tem que contar as suas alegrias, suas conquistas. Depois você vai virar para as pessoas e vai falar assim, olha só, nem sempre foi dessa forma, nem sempre foi desse jeito. Aí você vai contar as suas dificuldades, você vai contar vários problemas. Aí você vai até o fundo do poço, no momento que você precisava tomar uma decisão, e naquele fundo do poço, ou você conheceu uma técnica terapêutica nova, ou você se encontrou com um mentor, ou você descobriu um recurso da onde que você não sabia. E depois que você estava ali no fundo do poço, você continua e você consegue tomar uma decisão e você começa a mudar. E aí você vai trazer novamente suas conquistas, suas vitórias, até você trazer o dia de hoje, aquilo que você está gerando para outras pessoas. Isso é exatamente a estrutura do mito do herói. Isso é um livro do Joseph Campbell, que ele vai explicar essa estrutura do storytelling. A gente faz isso de uma forma bem simples na escola de heróis e extremamente profunda no exercício que a gente ensina na nossa formação. Então, storytelling nada mais é do que contar grandes resultados, conquistas, depois momentos de dificuldade, depois o fundo do poço. Você pode encontrar com um mentor ou encontrar uma técnica, encontrar uma solução. Depois você vai avançando, mostra novas conquistas, mostra casos de sucesso e impactos na sociedade ou nas pessoas que estão ao seu redor. E aí sim, você consegue mostrar para as pessoas o valor da sua história, porque você mostra para elas uma grande transformação. E agora eu vou contar para você o grande pulo do gato disso. O pulo do gato, ou a grande chave, é que você precisa falar para um grupo de pessoas que querem ter a mesma transformação que você teve. Então, assim como eu sou um terapeuta bem-sucedido e as pessoas que me assistem querem ser um terapeuta bem-sucedido, você tem que encontrar na sua história
aquilo que você conseguiu superar, aquilo que você tem resultado, para que as pessoas se inspirem em você e queiram também esse mesmo resultado, essa mesma transformação e superação que você teve na sua história e na sua vida. Curtiu esse conteúdo? Comente aqui. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis Treinamentos, uma formação para terapeutas do novo milênio.